Hi, alunos! Hi, students! Olá, alunos! Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas com vocês? How are you? Vamos lembrar? How are you? Como você está em inglês? I'm fine. Estou bem. Thanks. Muito obrigado. Ou I'm tired. Estou cansado. I'm bored. Estou entediado. Outros sentimentos, feelings que vocês podem estar sentindo, você responde, né? Então, aqui é a teacher Roberta e eu tô aqui com vocês, né? Para nossa primeira videoaula de inglês, tá? Aí eu criei aqui, ó, um beach emoji, olha, para vocês. Que é a dona Roberta aqui, ó, com uma frase em inglês que eu usava muito nas aulas, que eu sempre estava falando com vocês, né? Vamos lá, vamos lá. Let's go, vamos lá em inglês, tá? Então, é a nossa aula do dia 25 de maio de 2020. Então, aqui tá meu nome, né? Teacher, vamos lembrar? Teacher Roberta. E aqui, knowledge is power. Knowledge is power. Conhecimento é poder. Uma frase que eu escolhi para vocês, para deixar aqui, né? Para vocês meditarem que tudo que vocês aprendem, toda habilidade que vocês adquirem, é um poder que vocês vão tendo, tá? Então, aqui nós estamos na semana 2. Nossa unidade temática vai ser sobre a leitura, estratégia de leitura. E nós vamos ver aqui compreensão geral e específica. Leitura rápida. Então, quando eu quero fazer uma leitura rápida de um texto em língua inglesa, eu tenho duas técnicas, que são skimming e o scanning, tá? E essa aula ela é interdisciplinar com arte e com educação física, certo? Então, vamos lá. Como localizar informações em texto em língua inglesa? Técnicas de skimming e scanning. Então, nós temos aqui, né, o nome das técnicas, que é o skimming. Quando é que eu vou usar o skimming e o scanning? Quando é que eu vou usar o scanning? O skimming, gente, é quando eu quero identificar rapidamente a ideia principal ou o sentido geral de um texto. Então, eu quero saber sobre o que o texto fala, uma coisa assim mais rápida. Quando que eu vou usar? Quando eu tenho muita coisa para ler e pouco tempo. Então, eu tenho pouco tempo, tenho muita coisa para ler, mas eu preciso saber do que se trata. Então, eu vou, né, dar aquela olhada geral, né? Então, é o scanning. Agora, quando eu vou usar o scanning? Scanning, gente, tem a ver com scanner. Veio do scanner, né? Que eu não sei se vocês conhecem, que é aquela máquina que digitaliza os textos, né? Não sei se vocês já viram, assim, um texto sendo escaneado. A impressora, né, ela tem um dispositivo, ou o scanner, que ele vai passando um leitor, assim, linha por linha do texto, devagarzinho, e vai passando para a forma digital, né? Então, é uma coisa que, pelo próprio nome, né, é mais abrangente. Ó, exige conhecimento de organização do texto. Então, quais as partes do texto, né? Introdução, desenvolvimento, a conclusão do texto, uma percepção de dicas de vocabulário, ou seja, eu preciso conhecer o vocabulário daquele texto, porque senão eu não vou saber do que ele está falando, porque eu não sei o significado da palavra, né, em língua inglesa. Também habilidade para inferir ideias, né? Eu consegui descobrir quais as ideias que estão ali naquele texto e outras habilidades de leitura um pouco mais avançadas. Então, é uma leitura já mais minuciosa, já mais para investigativa, né? Para investigar mais o que está falando no texto, certo? Então, vamos para a prática, né? Vamos ver como é que funciona isso na prática. Eu quero que vocês peguem aí o PET de vocês, tá? Na página 72, ok? Lá vocês vão
encontrar um texto que tá falando, olha, de cara, bate o olho no texto, você já acha uma palavra, ó. Coronavírus, coronavírus. Já tem aqui uma palavrinha que é a mesma palavra em português e em inglês, ó, coronavírus, tá? Então, quando uma palavra é igual em português e em inglês, na escrita, a gente chama de palavra transparente, tá? Palavra transparente é aquela que é escrita da mesma forma. Só que a gente sabe que, eu imagino que vocês já saibam, né? Porque o tanto de meme que já fizeram, né, com o coronavírus, né? Falando em inglês, coronavirus, coronavirus. Vamos treinar aí para quem não sabe, coronavirus, certo? Então, muita gente já deve ter ouvido, né, o meme do coronavírus em inglês. Então, já tem aqui uma palavrinha que a gente já sabe qual que é, certo? Então, eu já sei, só de bater o olho aqui, eu já sei que esse texto está falando sobre coronavírus. Então, isso aí eu fiz já um skin, já fiz um skin. Se eu bater o olho mais um pouquinho, eu vou achar, ó, esportes. Olha aqui, ó, uma palavra que, na verdade, essa aqui nem não é transparente, ela é cognata, ela tem o mesmo significado, tá? Por quê? Porque aqui a escrita é um pouquinho diferente, ok? Então, ela é cognata, ela tem o mesmo significado. Aí, aqui, ó, em inglês, como eu falaria? Sports, sports. Em português, esportes, não é isso? Outra palavra, então, assim, batendo o olho, assim, eu já vi que tem coronavírus e esporte. Então, tá falando alguma coisa de coronavírus nos esportes, tá? Então, aqui eu já fiz aqui o meu exercício de skinning. Agora, se eu quiser fazer o scanning, aí eu vou ter que analisar frase por frase, tá? Aí eu vou olhar frase por frase. Você vai olhando frase por frase e vendo que palavras são transparentes ou cognatas. E aí você vai descobrindo sobre o que o texto fala. Então, você vai passando o olho aqui e vai descobrindo cada uma das palavras. Aí, aqui a segunda parte do texto, você vai, né, passando aqui, ó, de cara também, ó, a gente já vê aqui, ó, officials. Officials também é outra cognata, tá? Que é oficiais, oficiais. Então, eu já sei que tá falando aí alguma coisa de esporte, de coronavírus e de oficiais. Tá falando alguma coisa aí de coronavírus, né? Ligando esportes e ligando os oficiais, né? Aqui outra palavra, ó, gente, se a gente quiser dar mais uma olhadinha, ó, aqui, ó. Governments, governments, governos, governos, né? Os governadores, tá? Então, tem alguma coisa aqui dos governadores. Então, depois a gente vai fazer com calma aqui o exercício de scanning, tá? Que é olhar uma linha por linha do texto, ok? Então, vamos passar aqui para frente, aí a gente vai para prática, para aprender como que funciona isso aqui. Então, a primeira atividade é ler o texto. Então, aqui está mandando ler. Então, vamos voltar. Então, tem que ler o texto todo. Eu gostaria muito espero que vocês tenham tempo para isso, de ler com vocês, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as palavras, tá? E vou dar um tempinho para vocês repetirem, para vocês aprenderem a pronúncia, tá bom? Aí, pelo menos, vocês vão já conhecendo um pouquinho mais como que se pronunciam algumas palavras em inglês. Então, vamos lá. Coronavirus is spreading around the world. It affects many people and business. It affects sports too. Some athletes and coaches
have the coronavirus. They are sick. They are sick. Their teams cannot play. Some sports grounds and stadiums are closed. In England, the football league stops. In Italy, people cannot go to football matches. Officials interrupt the U.S. National Basketball League. Governments must stop the coronavirus. They cancel big meetings of people. Coronavirus can affect the Tokyo Olympic Games too. The Olympics start in summer 2020. The president of the Olympics group is hopeful. He thinks that the Olympics can take place. However, there can be some changes. Então aqui eu fiz uma leitura, né? Não fiz muito lenta, nem muito rápida. Uma leitura que para mim, claro, né? Já é mais fácil, mas para vocês é um pouquinho mais difícil. Então vocês podem depois ir pausando, né? O texto não foi uma leitura fluente, tá, meninos?